E este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura. E confira também o site futura.org.br/Conexão Futura para você saber tudo o que rola aqui no nosso programa, conferir os nossos episódios mais recentes e também descobrir nossos caminhos para as redes sociais. Bom, e as férias acabaram, as aulas já começaram e agora é preciso voltar à rotina. Acordar cedo, ir para a escola e fazer os deveres de casa são apenas algumas das tarefas dos estudantes ao longo do ano letivo. E todo mundo que já passou por essa fase sabe que voltar para a rotina não é fácil, nem para os estudantes, nem para os pais e responsáveis. Quem conversa mais com a gente então sobre esse assunto é a Aline Bittencourt. Ela é psicóloga e orientadora educacional. Aline, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado a você pela presença e para a gente começar então já falando, dei algumas dicas aqui do que interfere na rotina, mas qual é o ponto mais difícil nessa volta às aulas? Olha, falar em volta às aulas, né, assim, eu acho que a gente pensa logo em volta às aulas, a gente pensa em criança, em adolescente voltando para a escola, né? Eu acho que volta às aulas é um tema que mexe com a cidade do modo geral. Né? Se a gente parar para pensar, mexe com o trânsito, é criança andando na rua o tempo todo. A gente pensa que essa questão das férias escolares, né, é algo restrito à escola, quando na verdade não é. Janeiro é mês de férias, né? Seja para quem está na escola e para quem não está. Acaba afetando mesmo quem não tem filhos, quem não tem criança na família? Afeta, sem dúvida que afeta. Né? Como eu estou dizendo, eu acho que é um elo, existe ali, que é social, né? Uma questão que é social. Então, assim, para te responder, né, talvez o que seria, né, assim, o principal ponto, né, eu acho que tem uma palavra que ela é fundamental, que é a questão do planejamento. Acho que é muito importante e muito valioso que os pais estejam junto com os filhos, né, nesse momento, que o planejar seria você pensar, né, já lá uns 3 dias, 4, dependendo muito da rotina, né, da família, porque eu acho que isso tem que ser respeitado, né, e preservado, mas já começar a pensar no material, começar a pensar, começar a planejar a mochila que vai usar, esses detalhes que não são detalhes, né, assim, fora essas questões, tem dois outros pontos muito importantes, que são o sono e a alimentação, que normalmente eles são um pouquinho deixados de lado, né? Não só nesse início, mas como também durante o percurso do ano letivo todo, que são 2 pontos, né, fundamentais, o sono e a alimentação, né, que nas férias a gente sabe que... Normalmente nas férias os pais deixam a criança dormir um pouco mais tarde, acordar mais tarde também, isso acaba desregrando aí, de certa forma, o funcionamento do organismo dessa criança. Sim, o que também não é problema nenhum, né? Férias é para isso, né? É para descansar, é para dormir até tarde, é também para ficar acordado até mais tarde, jogar lá o jogo de videogame que ele gosta de jogar. Mas a questão do sono e da alimentação, porque o sono interfere na alimentação, né? Porque se o menino acorda meio-dia, ele já vai se desfazer de uma refeição, né? E acaba, às vezes, emendando no almoço e tal. Então, é muito importante porque eles interferem diretamente na aprendizagem. Né? Então, o sono, a questão da qualidade do sono, ela vai interferir, assim como a qualidade da alimentação, eles vão interferir nas nossas funções cognitivas mais básicas, memória, aprendizagem, concentração. E muitos pais não param para pensar nessa questão também, né, de como a alimentação, mesmo ao longo das férias, vai interferir no aprendizado do filho ao longo do ano letivo. Então, já que estamos ainda nesse período de transição, aí acabaram as férias, mas ainda está no iniciozinho do período de aulas, ainda dá tempo de fazer essa reorganização, Aline? Tá, com certeza dá tempo. Se os pais começarem a pensar esses talvez 3 dias, 2 dias, como eu falei, depende muito da família, começar a pensar e a reestruturar, já colocar a criança para dormir mais cedo, já começar a fazer as refeições, entrar um pouco no horário que será o horário da escola, né? E dependendo da criança e do adolescente, né? E que os pais estejam juntos nesse processo, isso é fundamental. Agora, para o adolescente muda muito, a gente sabe que muitas vezes há uma resistência maior deles, eles já começam a controlar o próprio horário de dormir, horário de acordar, as atividades que fazem quando estão com tempo livre. Qual o principal desafio na hora de tratar essa reorganização dos horários com os adolescentes? Sem dúvida, a questão, quando a gente está falando em adolescente, muda um pouquinho, né? Assim,
com a criança fica mais fácil você conduzi-la, né? Até porque a criança tem uma excitação diferente do adolescente para a volta às aulas, né? Então, o adolescente, ele já tem as suas... As crianças também têm as vontades próprias, mas do adolescente ele já faz valer a sua vontade própria de uma outra forma. Então, talvez, né, para os pais pensarem, né, ou para os próprios adolescentes, se estiverem nos assistindo, né, que haja talvez uma proximidade maior deles com os pais, né? Acho que isso é um fator que vai ali influenciar, né? Se os pais estiverem presentes e aí no meio de uma conversa na hora de um almoço, na hora de um jantar, e que ele possa ali já começar a falar alguma coisa de uma forma diferente, claro, do que como a gente faz com a criança. E aí, da mesma forma, já começar a tentar entrar nessa rotina para a volta às aulas. Bom, a gente sabe também que nesse momento, para quem está principalmente já entrando no ensino médio, há toda uma pressão e um nervosismo em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, que ainda está distante, aí o momento da prova, mas há muito adolescente que começa já o ensino médio pensando no Enem. E muitas vezes com isso acaba desregulando também a alimentação, perde o sono, fica muito ansioso, muito nervoso. De agora até o restante do ano, Aline, que dicas a gente pode dar então para quem está já encarando aí esse momento de começar o ano letivo, pensando numa prova tão importante que pode ser fundamental para o futuro desse jovem? Tem um ponto, né, Cristiano, que eu acho muito importante também, e eu falei em expectativa anteriormente, né, que é exatamente essa ansiedade, né? Acho que a volta às aulas, né, ela mexe com uma série de emoções, né, do sujeito. Então, a expectativa, a ansiedade, assim, quem vão ser meus professores novos, que amigos eu terei, vai ter um aluno novo na minha sala, tudo isso gera muita ansiedade, né, nos meninos. Então, uma dica, você me pediu uma dica, né, é muito importante, e aí, talvez não só para os adolescentes, não desprezar, e isso é mais comum do que o que a gente imagina, aquela primeira semana de aula, né? Aqueles primeiros dias, né? Muitas vezes a gente escuta, né, os pais colocando, vai começar só na segunda semana, porque a primeira semana só tem revisão, ou não vai ter conteúdo. Ou mesmo os pais, às vezes, não obrigam os filhos a permanecerem em todas as aulas ao longo da primeira semana, exatamente por isso, não é tão sério assim, né? Não tem nenhum tipo de conteúdo novo, fundamental, mas pelo contrário, vai ter importância sim. Qual é a importância, né? Primeiro que a escola não é feita só de matéria e conteúdo, né? A escola é um organismo vivo, né? Um filósofo que falou muito sobre educação, Dewey, ele sempre dizia, eu gosto muito dessa frase, que a escola não está preparando para a vida, né? A escola é a vida acontecendo. Então, a escola é aquele organismo vivo. E essa primeira semana, por mais que não tenha aquela gama de conteúdos, aí você falou em preparação para Enem, ela é fundamental, né? Para quê? Para que o indivíduo, né, o sujeito, ele chegue à escola e ele tenha aquele vínculo, o estabelecimento do vínculo, né, com aqueles colegas, com os professores novos. Os professores vão dizer qual é a rotina de estudo, os professores vão colocar as regras. E aí o que eu falei lá no início, né, do planejamento. Essa primeira semana é como se fosse uma grande semana de planejar o que virá pela frente. Então, assim, que os pais estejam atentos a essa questão, né, que é uma questão importante, que não se pule a primeira semana de aula, né, e que se valorize esses detalhes que não são detalhes desta semana, né. E com relação ao estudo, é muito importante que o aluno, né, ele mantenha a rotina, né, o que é difícil, a gente sabe, mas desde o início. Então, falando da matéria, teve uma matéria nova, um conteúdo novo, é chegar em casa, revisar esse conteúdo, fazer seu dever de casa e aí sim ir para aula no dia seguinte, eu costumo tirar suas dúvidas, né? Eu costumo dizer que o aluno tem que ter em casa um caderno dele de estudo que não tenha nada a ver com a escola. Ali ele vai fazer seus apontamentos, isso desde os muito pequenos, criando esse hábito. Quando chegar lá na época do Enem, provavelmente a situação para ele pode estar um pouco mais facilitada, vamos dizer assim. Muito bacana, então. Bom, essas dicas poderiam seguir aqui o resto da tarde, mas nosso tempo corre, preciso me despedir já da Aline. Então, obrigado pela presença e pelas informações. Eu que te agradeço, até a próxima. Obrigada. Muito bom. E bom ano letivo para você aí de casa. Antes da gente seguir aqui, rapidamente um recado que está lá na nossa página, na rede social. Vamos colocar na tela? Você que assiste ao Futura via parabólica, fique ligado. A partir do dia 26 de fevereiro, o nosso sinal mudará de analógico para digital.
Confira se a sua antena já possui um conversor digital. Se não, procure um técnico na sua região. Aproveite para continuar acompanhando a programação do Futura, agora com mais qualidade de som e imagem. Para mais informações, acesse www.futura.org.br. Muito bem, dado o recado, na próxima entrada do Conexão a gente volta aqui falando sobre os desafios para a ampliação da malha ferroviária no Brasil. Segundo especialistas, além de diminuir o impacto ambiental, as ferrovias são uma boa alternativa para o transporte de carga e de pessoas, é claro. Então não perca essa discussão. A gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura e eu espero você. Até já!